Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou cirurgião dentista bucomaxilofacial do Hospital Mário Gatti de Campinas e sou médico do SAMU da mesma cidade. Eu sou idealizador desse canal Bucoclass e hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre um paciente da cirurgia bucomaxilofacial que está internado no hospital sob os nossos cuidados. Esse paciente foi internado há aproximadamente 3 dias e é um paciente que foi internado com uma história de infecção odontogênica. É um paciente que tem um aumento de volume muito grande em região submandibular esquerda, em região submental, e a internação também havia um aumento de volume em região submandibular direita, isso é um paciente com angina de Ludwig. Foi feita a tomografia, que de praxe esses pacientes têm que fazer. Esses pacientes não podem ficar sem exame tomográfico, porque o que você vê de edema aqui fora tem para dentro também. Então você tem que ver se esse paciente tem a via aérea patente ou não, se existe algum risco de obstrução de via aérea, até onde, se existe desvio de traqueia, de laringe desse paciente, obstrução dessa região. Porque se o paciente tiver obstrução, qualquer risco de que haja esse fechamento da via aérea, é imprescindível que essa via aérea seja mantida, uma via aérea definitiva. Esse paciente pode ser entubado ou feito uma tracostomia durante a própria drenagem. Não é o caso desse paciente. Esse paciente tem um quadro de angina de Ludwig, mas é um paciente que tem algumas considerações clínicas especiais a serem feitas nesse momento. Então eu vou passar um slide. Esse paciente chegou com a história da infecção e, além disso, ele fazia uso de Marevan, que é um anticoagulante, é a varfarina no caso. O uso desse anticoagulante, se fosse um caso de emergência, precisasse drenar esse paciente, o anticoagulante, claro que atrapalharia. Esse paciente ia sangrar muito mais do que o desejado se ele não estivesse tomando o anticoagulante. Esse paciente, no caso, ele não precisou fazer o procedimento de drenagem logo no início da internação. Foi optado pela antibiótico terapia sem drenagem inicial, justamente porque eu mesmo estava em uso de anticoagulação plena. E por que esse paciente usa Marevan? Qual a causa? Então, tudo isso tem que ser questionado. O paciente foi internado e o médico falou que eu tenho sangue um pouco mais grosso, tudo, e por isso eu tomo Marevan. Não, isso não é uma explicação plausível. Esse paciente tem algum critério para doença tromboembólica, risco de trombose venosa profunda, já teve uma história de tromboembolia pulmonar, tem uma fibrilação atrial, alguma coisa que possa produzir algum trombo intracavitário cardíaco que possa se deslocar para o cérebro e provocar um AVC, por isso então ele está sendo anticoagulado. Então as questões são imprescindíveis. Por que tomar Marevan? Isso não pode passar em branco, tá? Então quando nós vamos pesquisar sobre isso, o paciente apresentava sim a indicação do Marevan por ter um quadro de fibrilação atrial crônica. Deixa eu diminuir minha imagem aqui. Vocês vão ver aqui que no eletro, eu vou colocar aqui. Então ele tem um INR nessa região aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a setinha, mas no tempo de protrombina nós temos aqui o dado do INR de 2,25. Quer dizer, qualquer procedimento que esse paciente, cirúrgico que esse paciente for submetido, como a drenagem, uma possível tracostomia eletiva para manutenção de via aérea, ele vai sangrar muito e nós vamos ter problemas na cirurgia. Então, a primeira coisa a ser feita, esse paciente foi internado, trocar o Marevan, varfarina, por Clexane, enoxaparina. Porque a heparina, o Marevan, você tem que parar em média 5 dias antes para poder fazer o procedimento. Antes disso, o tempo de coagulação desse paciente vai estar muito elevado. O INR ainda vai estar muito alto e ele vai sangrar. Com o Clexane, esse tempo vai diminuir muito, brutalmente. Nós vamos ter que parar a heparina, a enoxaparina, 12 horas antes do procedimento. Esse paciente pode fazer o procedimento tranquilamente e após a realização da cirurgia ele volta a tomar enoxaparina, diminuindo os riscos dos eventos tromboembólicos. Então a primeira atitude, trocar a varfarina, o Marevan no caso, pela enoxaparina, em dose de 1 mg quilogramas, tá? Então isso não pode passar desapercebido, tem que ser feito de imediato, porque é um paciente que pode correr o risco, ter a necessidade de uma cirurgia a qualquer momento. Então aqui está o INR dele de 2,25, nós trocamos a medicação para enoxaparina, visamos a diminuição desse INR para 1 ponto alguma coisa, 1,5, já para poder operar com mais tranquilidade. E aqui nós vemos a causa, eu vou colocar uma régua aqui a causa, o motivo dele tomar essa varfarina. O paciente tem uma FA, tá?
Quando rodou o eletro, esse eletro inferior aqui, parecia ter uma onda P, um ritmo mais ou menos regular, mas a própria enfermagem já desconfiou que havia algum ritmo alterado. A ausculta cardíaca do paciente não é normal, é totalmente irregular. Não é esse tum-tá, tum-tá, tum-tá. Não tem ritmo, como se fosse uma bateria. Não, ele é tum-plá, tum-plá. É tudo fora do que é normal, tá? É muito fácil de auscultar isso. Então, quando se faz o eletro, a própria enfermagem já desconfiou, apesar desse primeiro eletro aqui não estar tão claro uma fibrilação atrial, a história do paciente usando o anticoagulante e com o eletro desse aqui, em que os QRS, não sei se a seta vai pegar, eu vou colocar aqui agora deixa eu só colocar uma ferramenta aqui, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Então aqui eu tenho um complexo QRS, deixa eu ver se eu consigo, um QRS, segundo QRS. Então a gente vê aqui, ó, que foi meio centímetro de um para o outro, tá? Acho que está dando para entender. Então eu vou para o terceiro complexo QRS do eletro, ó. Então eu já passei mais de meio centímetro, quase 1 centímetro inteiro para chegar no terceiro. O quarto parece que entra no ritmo de novo e depois nós continuamos durante todo o eletrocardiograma, com essa alteração. Então a gente pode mudar aqui. Isso daqui é uma derivação D2 longa, tá? É uma das derivações do eletro, é essa aqui que vocês veem no eletro, provavelmente não estou conseguindo enxergar bem, mas é essa aqui. Que ela foi feita num papel inteirinho, correndo por muito tempo. Então a gente consegue ver realmente que os complexos QRS, eles estão irregulares, eles não têm um ritmo de meio centímetro, como eu mostrei aqui nesse inicial. Isso quer dizer, e não tem onda P também. Então confirma o diagnóstico da fibrilação atrial e o risco de evento tromboembólico desse paciente. Isso é, o átrio desse paciente está tremendo, ele pode produzir ali dentro um coágulo, esse coágulo vai se deslocar para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo pode ir para qualquer lugar, sendo que o pior desses lugares é o cérebro, provocando um AVC, muitas vezes catastrófico, podendo perder a vida ou ficar com sequelas terríveis. Então, esse é o primeiro ponto do paciente. Vai trocar medicação, mas não vai parar de anticoagular. Só vai parar de anticoagular se for fazer o procedimento. Para 12 horas antes, logo após o procedimento, volta ao uso de Clexane. Se você faz a cirurgia com tranquilidade e não tem o risco do paciente ter um evento tromboembólico, tá? Entre eles o AVC. Deixa eu só passar o próximo slide aqui. E aí uma segunda consideração, esse paciente tem uma infecção, por isso que não foi feita a drenagem, porque o hemograma dele mostra que não é uma infecção tão severa. Não tem febre, não tem sinais de prostração, tem sinais vitais mantidos, pressão arterial, frequência cardíaca, satura bem, não tem sinais de dispneia, está bem orientado, contactuando, isso é, não tem sinal de sepse ou choque séptico, tá? Mas inicialmente quadro de sepse. E também não há sinais de obstrução de via aérea, não apresenta dispneia, ele apresenta uma odinofagia, que é a dor para deglutir, leve, nada muito grave. Então quando a gente vê o hemograma, está nessa minha tela aqui para vocês, deixa eu usar de novo o quadrinho aqui para que vocês possam ver. Nós temos aqui uma quantidade de leucócitos de 12.500, tá? Normal até 11.000 e pouco, tá? Mas 12.500 é uma leucocitose muito leve. E o mais importante que a gente vê é que os bastões, isso eu vou explicar numa próxima aula, eles têm uma quantidade de bastonetes de 750, 6%, está dentro da normalidade ainda, tá? Então eu vou falar do desvio à esquerda numa próxima aula, quando a gente for falar de hemograma e leucograma especificamente. Mas as células de defesa que ele está produzindo, que são segmentadas os bastonetes, ainda são células maduras. Isso quer dizer que a infecção, ela existe, ela está ali, mas não é uma infecção tão grave, tá? O que chama atenção nesse exame, deixa eu tirar a régua aqui para não tampar vocês, é isso aqui, ó. A glicemia do paciente, que foi de 182, não é uma glicemia em jejum, tá? É um paciente que tinha comido, ele não fez esse exame em jejum, mesmo assim está fora da curva normal. Pelas classificações hoje das diretrizes de diabetes, a glicemia normal, ela seria, deixa eu botar no quadro aqui, ó,
paciente ele comeu, tá? Então vamos considerar que 2 horas após 75 gramas de glicose. Se ele tivesse em jejum, seria até 140, mas ele não está em jejum. 140 a 200. É normal? Não é normal. O paciente tem tolerância à glicose diminuída, tá? É o que muito comumente as pessoas chamam de pré-diabetes. Então é um paciente que tem um risco maior também da infecção. A infecção desse paciente é uma infecção em implantes, o foco infeccioso é até difícil de achar, porque não estava muito evidente essa infecção ao redor do implante, mas o foco inicial são implantes de uma prótese over-dentro que ele tem. E aí vamos pesquisar então. O paciente tem 2 considerações a ser feitas. A primeira, a fibrilação com o Marevan trocado por Clexane, e depois essa tolerância diminuída à glicose. Tá? Então a gente vê o controle do dia a dia do paciente, tem aqui uma pressão arterial mantida, um pouco hipertenso aqui, tá? Frequência cardíaca mantida, sem sinais de que existe um quadro séptico, tá? Senão a frequência iria aumentar e a pressão poderia cair. Frequência respiratória também boa, dentro da normalidade, abaixo de 20. Temperatura boa, não teve febre. Mas aqui embaixo, ó, primeiro destro, 128. Segundo, 314. Quer dizer, estourou muito, está muito fora da curva. O paciente é diabético, ele tem que fazer uso de insulina aqui dentro do hospital, tá? E ele não pode manter esse nível de glicose, porque senão a infecção acaba se disseminando de forma mais fácil, tá? Então é importante que faça também o controle desse diabetes. Aqui se repetiu de novo nesse exame, vocês podem ver ali 196, 322. Todo paciente que tem índices de glicemia altos dessa forma, ele vai ter diminuição da função dos leucócitos, isso é, a defesa, os anticorpos dele não estarão funcionando de forma adequada, deficiência em uma cicatrização, reparação, no caso, se nós precisarmos de uma cirurgia. E além desse risco cirúrgico e do local da infecção, o paciente diabético ele apresenta um risco cardiovascular maior. Então já é um paciente de alto risco porque tem um FA, e ainda diabético aumenta o risco de um IAM, um AVC ou qualquer outra doença cardiovascular. Então nós temos que controlar essa glicemia dele, tá? Aí com insulina regular e, se necessário, a insulina NPH. Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Eu ia passar aqui a bula do Marevan e do Clexane, mas eu acho que não tem necessidade. Realmente o Marevan a gente precisa de um tempo muito maior, tirar essa medicação alguns dias antes do procedimento cirúrgico para que exista uma coagulação adequada, e o Clexane 12 horas antes. Então, por isso, a necessidade de troca assim que for internado, tá? E sempre ficar atento aos sinais vitais do paciente, tá? Esse paciente tem uma infecção, mas tem pressão arterial, frequência respiratória, cardíaca, tudo mantido, perfusão periférica. Quando a gente aperta o dedo aqui, em menos de 2 segundos, o dedo dele, o leito ungueal já enche de sangue novamente, quer dizer, ele tem uma perfusão bem mantida, não é um paciente que gera maior preocupação em relação à gravidade da infecção, tá? Sempre tomar conta dos sinais vitais, exames laboratoriais, para não ter problema. A última consideração desse caso: o paciente não tem risco, apesar de ele ter uma FA crônica, fibrilação atrial crônica, ele tem risco de formação de um trombo intracavitário, cardíaco. Você vai operar esse paciente, por acaso esse paciente vai evoluir para uma necessidade de drenagem e vai para o centro cirúrgico fazer a drenagem sob anestesia geral, já que é uma angina de Ludwig, que a gente não mexeu até agora justamente pelo fato do risco do paciente estar anticoagulado. Talvez, se não fosse anticoagulado, já teria sido drenado esse paciente. Quando você vai para o centro cirúrgico, esse paciente é anestesiado, se por acaso acontece um óbito desse paciente, ou ele acorda AVCzado, com uma sequela, qual é a culpa? Você levou ele para o procedimento, bem, só que esse paciente tem um coágulo dentro do coração, talvez, porque você não sabe, você não tem um ecocardiograma dele. Então é fundamental, é de bom tom que você faça durante a internação um ecocardiograma para saber o risco cirúrgico desse paciente. Porque o risco na cirurgia ou de um paciente que está acordado, faz um pico hipertensivo, faz um ataque à arritmia, ele pode ter um AVC a qualquer momento.
Só que se esse AVC acontecer durante a sua cirurgia, é bom que você tenha como comprovar e avisar a família antes que os riscos realmente são altos. Então, não custa nada fazer um ecocardiograma, é um ultrassom do coração, para ver se existe algum trombo dentro desse coração, para que você se proteja o paciente, tá? E avise, já deixe avisado que existe um risco cirúrgico grande também, para que você também se proteja, tá bom? Eu achei um caso bastante interessante, de grande crescimento, principalmente para os profissionais dentistas, que não têm muito contato em nível hospitalar normalmente, e que é para se ficar bastante atento a isso, tá bom? Até o próximo vídeo, espero que possa trazer mais assuntos como esse em breve, e até mais. Tchau, grande abraço.